A PEC 55 não se trata de uma medida para equilibrar as finanças do Brasil. Se trata de uma alteração estrutural na Constituição de 88. Se trata de uma forma de legalizar um novo projeto de nação que abole o princípio fundamental da Constituição Cidadã. A matéria é unanimemente vendida como solução única e emergencial, sob pena de falência da economia pública. A comparação mais usual é com a economia doméstica, aonde a dona de casa não pode gastar mais do que ganha. Uma simplificação populista. Populista na medida em que a dona de casa que assiste o jornal invariavelmente vai concordar com essa afirmação, que não é verdade. A dona de casa sabe de onde vem sua renda e sabe quais são as suas prioridades. Ela não sabe de onde vem a renda do governo, por exemplo. Ela sabe que vem dos impostos, mas isso é muito vago para o brasileiro médio. Ela não sabe, por exemplo, que a maior parte da arrecadação federal é sobre o consumo e que uma queda brusca nesse vetor causa uma brusca diminuição na arrecadação. A dona de casa não sabe que, havendo uma redução da renda média do trabalhador, há uma redução na demanda agregada. E isso diminui a oferta, o que aumenta o desemprego. Obviamente, a dona de casa não sabe que o governo tem uma máquina de fazer dinheiro. A dona de casa sequer faz ideia da maneira que é feito o dinheiro. Isso nunca lhe foi questionado ou informado pela imprensa. Mas aí dizem para a dona de casa que o governo tem uma dívida pública e apresentam a ela uma cifra trilionária, com dados e valores altíssimos, como, por exemplo, o Brasil deve 75% do PIB. A dona de casa pensa que, se é uma dívida, evidentemente tem que ser paga. E se é alta, isso é grave e urgente. Em momento algum foi dito para essa dona de casa que essa dívida é um instrumento flagrante para a existência de meios de pagamento. Não dizem para ela que essa dívida é o nosso dinheiro. Não contextualizam as informações. Não dizem, por exemplo, que os Estados Unidos devem 95% do PIB e que o Japão deve 200% do PIB. Não explicam que a dívida em si não é o problema, mas sim a capacidade que o país tem de honrar o pagamento dos seus títulos públicos. Não exaltam que quase metade da arrecadação brasileira vai para o pagamento dos títulos, dos juros e amortizações que constituem a dívida pública. Não explicam que os juros básicos da economia brasileira não podem cair porque 10 mil famílias que fazem lobby e que controlam a política brasileira obtêm lucros exorbitantes com essas taxas de juros. Não dizem que existe um grupinho, os chamados dealers, que são os bancos responsáveis por manejar os títulos brasileiros no mercado financeiro. Não dizem que todo esse esquema favorece os bancos, o que faz com que os bancos brasileiros sejam os bancos mais lucrativos do planeta. E sem dizer nada disso, a dona de casa acredita que a tal PEC é realmente necessária. É a única solução, porque houve muita gastança. Sendo que todos os indicadores dessa gastança demonstram que o crescimento das despesas foram essencialmente em função da previdência, que é um outro problema que vem sendo empurrado com a barriga e que mais cedo ou mais tarde iria estourar. E aí vendem a PEC como solução única. Coincidentemente, fazem isso ao mesmo tempo que o Fundo Monetário Internacional anuncia um mega pacote de estímulo ao consumo para a economia da Europa. Fazem isso depois do fracasso retumbante da política de austeridade imposta à Europa desde 2009. Mas, para o Brasil, a austeridade é apresentada como solução. Austeridade significa redução brusca do tamanho do Estado.
significa freio no consumo. Aí eu me pergunto, qual a chance disso dar certo no Brasil? Se na Europa, com impostos progressivos, isso fracassou retumbantemente, no Brasil, aonde o que é taxado é essencialmente o consumo, como que uma medida dessas não vai gerar mais desemprego? Como uma PEC que congela gastos primários e que não impõe limites ao aumento do serviço da dívida não vai levar, invariavelmente, mais recursos proporcionais da arrecadação brasileira para o pagamento dos títulos. E como isso não vai precarizar ainda mais os serviços públicos? Veja esse gráfico com resultados econômicos obtidos durante o New Deal nos Estados Unidos, com forte ação do Estado no estímulo ao consumo, e também com os resultados obtidos pela Europa durante a política de austeridade. Apesar das evidências, o lobby que domina a política nacional investe pesado. Controla o Congresso para continuar esse paraíso da especulação e impõe ao Brasil uma política econômica fracassada mundialmente, indo na contramão do que vem sendo discutido no debate macroeconômico. Diante disso, nós temos que apresentar as alternativas existentes. Eu posso aqui dar alguns exemplos que demonstram como existem sim outras alternativas e que se trata apenas de uma opção, não da única opção. Por exemplo, taxar urgentemente os lucros. No Brasil, o lucro presumido é um grande esquema que livra os empresários dos impostos. Pode-se taxar o patrimônio, aumentar as taxas sobre a remessa de lucro para o exterior. Há de se retornar urgentemente com a CPMF. Gente, é um escândalo. A CPMF é um imposto progressivo, irrisório para o trabalhador e pesado para os gigantes da economia. É um escândalo a forma como esse imposto foi vendido para o consumidor como sendo um imposto nocivo, quando na verdade ele só é nocivo para os mais ricos. Para a classe média e para os pobres, ele é insignificante. E além do mais, ele é um instrumento poderoso que ajuda na fiscalização, na Receita Federal, no combate à sonegação. Também há de se fortalecer a Receita Federal, reequipá-la, reestruturá-la, fortalecer a malha fina, criar um imposto sobre herança, aumentar as operações de repatriações de dinheiro desviado do Brasil por sonegação, alterar a política de impostos no Brasil, tornando os impostos progressivos, desonerando o consumo e assim liberando a economia para crescer. Obviamente, também há de se mudar os indexadores dos títulos públicos brasileiros, aumentando os prazos e reduzindo fortemente os juros. É lógico que esse ponto é complicado, geraria uma série de impactos. Contudo, existem N formas de se iniciar um processo nesse sentido, porque somente com juros mais competitivos o Brasil vai se tornar um país empreendedor. Isso dependeria de um projeto nacional de substituição de importações, com apoio do BNDES, estímulo à industrialização. O crédito para investimento é um dos pontos mais sensíveis da macroeconomia. Um país não pode empreender com juros superiores à taxa de retorno médio da economia.
Se assim for, o investidor jamais vai optar pelo investimento na economia real. Ele vai ficar na preferência pela liquidez, o que é péssimo para a economia. O Brasil é o paraíso mundial da especulação. Só que foi essa especulação que quebrou países por todo o mundo. Portanto, é necessário transferir o grande volume de capital especulatório que domina a economia brasileira para o investimento em economia real. E para isso, poderia ser interessante a criação de uma taxa especial sobre as operações de especulação financeira e uma outra sobre o lucro dos bancos. É evidente que medidas como essas causariam a diminuição da oferta de crédito e um encarecimento do crédito, o que não seria um problema muito difícil, já que no Brasil existem ao menos 3 bancos públicos que podem oferecer crédito barato e influenciar o mercado nesse sentido: o BNDES, a Caixa e o Banco do Brasil. Se esses bancos oferecerem crédito barato, os bancos privados também são forçados a fazer o mesmo. É a lei de mercado. Esses exemplos de medidas causariam uma inflação de câmbio, causada pela fuga de capitais e desvalorização dos títulos, o que poderia ser um problema somente momentâneo, durante o reposicionamento. Logo, a economia voltaria a funcionar, inclusive da forma como aconteceu durante o último reposicionamento do câmbio. Não é interessante o swap cambial, nem os leilões. O câmbio tem que deixar de ser levado aos trabalhadores como algo a ser controlado. Uma eventual desvalorização do real sempre deixa nossos produtos mais competitivos no mercado exterior, o que equilibra a balança de pagamentos por causa das dívidas em dólar. Fica ruim mesmo é para Dondoca fazer comprinhas em Miami. Talvez por isso os jornais façam esse terrorismo com o câmbio. Enfim, gente, existem sim soluções possíveis. Isso aqui são só ideias. A PEC 55 é só uma ideia. Uma opção, na verdade, que visa diminuir o tamanho do Estado brasileiro. A questão é: a quem serve a diminuição do Estado brasileiro? Essa proposta, ela foi discutida com a nação brasileira? Uma proposta tão séria e tão radical, de 20 anos, foi discutida? Foi discutida com a sociedade brasileira uma alteração num princípio fundamental da Constituição de 1988? Ou se trata apenas de uma ideia personalista, de um grupo que tomou o poder ainda de maneira duvidosa? Serve para dona de casa ter que pagar por saúde e educação de qualidade? Serve a flexibilização dos direitos trabalhistas? E o fim da política de valorização do salário mínimo? Serve? Sim, o salário mínimo é o maior instrumento de redistribuição de renda do Brasil. A imensa maioria dos trabalhadores brasileiros recebe salário mínimo. O fim da política de valorização do salário mínimo imposta com a PEC vai impactar diretamente o volume de renda média do trabalhador brasileiro. Vai depreciar ainda mais o consumo. E isso força a alta do desemprego. Não há consenso sobre o fato da desoneração aumentar o nível de emprego. Sabe-se que essa alta é transformada em lucro ou investida no mercado financeiro. É investida em especulação. É a tal preferência pela liquidez. Não há aumento do nível de emprego sem aumento da demanda efetiva. Mas a questão é que não há nenhuma preocupação dos setores que estão por trás dessa medida com a redução do mercado interno brasileiro. Seus lucros vêm da exportação de commodities, produtos agrícolas, e do serviço da dívida. A desindustrialização do Brasil não é um problema, nem o aumento da desigualdade. A miséria, ela até serve, barateia a mão de obra. Nossas elites não criaram dependência do mercado interno. Estão assentadas no campo, nas exportações.
ou nos títulos do mercado financeiro. Talvez os paulistas sejam o caso a se estudar nessa regra. Nossa mídia tem uma questão peculiar em relação à do restante do mundo. Tem proporções continentais, público monstruoso e perfil monopolista. 5 famílias. Isso a torna inacessível ao empresariado nacional. Fica financiada quase que exclusivamente por transnacionais e bancos. Sobra uma partezinha para o governo financiar também. Assim, fica fácil que sua ideologia seja vendida sem maiores sustos. Ou seja, os grandes grupos que controlam nossa economia pagam os salários dos funcionários da nossa mídia, os lucros dos barões da mídia. E por isso, essas esoterices como a PEC 55. Por isso, essas aberrações são vendidas com naturalidade. E as pessoas compram. Aliás, nos últimos meses, quase todos os absurdos estão sendo vendidos com a maior naturalidade. Aqueles tempos sombrios que eu falei há tempos atrás já chegaram. O povo é que ainda não percebeu totalmente, mas creio que é uma questão de dias para que isso aconteça.